Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando quando foi inventada a fotografia, muitos cristãos fizeram oposição àquilo porque entendiam que era pecado fazer imagens conforme diz o mandamento da lei. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Em 1992, eu visitei uma irmã em Cristo, na Escócia, em companhia de um irmão mais velho, e antes de nós chegarmos à casa dela, ele me avisou para que eu guardasse a câmera, porque todo lugar que eu passava eu tirava foto das pessoas que eu conhecia, mas ele pediu que não tirasse na casa dela, porque ela congregava num grupo de cristãos que não aprovavam fotografias. Isso foi na década de 1990 e eu acredito que esse grupo nem exista mais. Obviamente, muitos desses costumes mudaram, mesmo entre irmãos que tinham dificuldades para aceitar as novas tecnologias que surgiram na Idade Moderna. Tome, por exemplo, a televisão. Em casa, na minha casa, nós não tivemos TV até os nossos filhos chegarem aos 17 ou 18 anos. Tínhamos computador, mas não televisão. E foi nessa idade, mais ou menos, que nós nos mudamos para um apartamento, num condomínio, e aí o custo da TV a cabo estava incluído no preço do condomínio. Então, a gente, para não perder aquele dinheiro que tínhamos que pagar de qualquer maneira, nós emprestamos um velho aparelho de TV dos meus pais, com o argumento de que, sendo TV a cabo, nós poderíamos filtrar a programação e assistir apenas History Channel, Mundo Animal e coisas desse tipo. Obviamente, a gente estava muito enganado, né? Mas mesmo hoje, mesmo que hoje existam irmãos que preferem não assistir TV em casa, e até aqui tem sido esta a opção que os meus filhos fizeram também nos seus próprios lares, já não é possível deixar de levar a TV no bolso, no mesmo smartphone onde nós levamos a nossa Bíblia, o nosso inário, uma coleção de livros cristãos. Agora, o não ter TV deixou de ser uma opção. E o controle próprio é que passou a ser uma necessidade. Quando eu comecei a produzir os vídeos de O Evangelho em 3 minutos, alguns irmãos não gostaram da novidade, porque eles achavam que seria errado usar vídeos para evangelizar. E eu já tinha enfrentado alguma oposição e críticas quando criei o meu primeiro site, Histórias de Verdade, numa época quando quase ninguém tinha internet e muitos achavam que as coisas de Deus não poderiam se misturar com as coisas do mundo numa mesma plataforma, no mesmo ambiente. Uma das razões apresentadas na época era a ideia do carro de boi, que é tirada do Antigo Testamento, de 1 Samuel capítulo 6, quando o povo de Israel usou dos mesmos meios dos incrédulos filisteus, para carregar a Arca da Aliança, que teria de ser carregada só da maneira ditada por Deus, ou seja, por meio de varais nos ombros dos levitas. E eles usaram um carro de boi, que foi a maneira dos filisteus. Então usava-se muito esse argumento para não se utilizar novas mídias na pregação do Evangelho. Mas se nós tomarmos a passagem do carro de boi como regra, nós teremos de limitar a evangelização às pregações orais e limitar o ensino bíblico às cartas manuscritas, porque eram essas as mídias utilizadas nos tempos bíblicos. Nós não poderíamos nem usar microfones. E eu já ouvi falar de ao menos um cristão que abomina o microfone sem fio, porque ele acha que o príncipe das potestades do ar poderia distorcer o que é dito e transmitido através das ondas eletromagnéticas que viajam pelo ar. Nós também não poderíamos usar mensagens gravadas em áudio ou vídeo como esta que eu estou usando agora, além de calendários com fotos coloridas, porque não tem isso na Bíblia, telefone, rádio, internet, etc. E até mesmo nós teríamos de deixar de usar o papel, já que o papel surgiu muito tempo depois dos tempos bíblicos. As nossas Bíblias seriam então em tabletes de argila, rolos de peles de animais ou então papiros importados do Egito. Mesmo hoje, eu acredito que muitos irmãos mais velhos não aprovam o uso de vídeos ou de textos na internet para evangelizar ou para publicar essa doutrina. Eu já escutei um argumento uma vez de que nós não devemos colocar as coisas de Deus lado a lado com as coisas imorais e pagãs que existem na internet. E um irmão me disse conhecer alguém
que usava desse argumento para não concordar com a venda de livros de sã doutrina em sites como o da Amazon. Existe sempre o risco de nós aceitarmos alguma coisa apenas como tradição humana, mesmo que seja uma boa tradição humana. Porque a linha que separa uma boa tradição humana da discriminação e do preconceito é muito tênue. No século XIX, início do século XX, os filhos usavam as mesmas roupas dos pais, falavam da mesma maneira, tinham as mesmas tecnologias, pois as coisas não chegavam a mudar muita coisa, ao longo de um século. Hoje nós vivemos 4 ou 5 gerações de costumes, ideias e tecnologias em uma vida apenas, em uma só vida. É difícil nós nos acostumarmos com as coisas que não faziam parte do nosso hábito quando nós éramos mais jovens, mas que hoje fazem parte da vida diária dos nossos filhos. E é por essa razão que muitos pais precisam hoje até dos filhos para usar a tecnologia. Precisa perguntar para o filho, como é que usa esse telefone? Isso era o contrário. No passado, os filhos perguntavam para os pais. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.